Pois é, pessoal, vocês viram aí com a nossa aula e as questões respondidas que terminologia de custos é um assunto bem simples, não tem muito o que a prova cobrar. Ela sempre cobra com relação à terminologia de custos, ela vai dar um item e vai perguntar se aquele item é custo, despesa, investimento, desembolso, é sempre assim, não varia muito o tipo de forma de... Bem-vindos à nossa primeira aula de contabilidade de custos para exame de suficiência, KNAI e concursos públicos. Sim, eu sei que essa matéria parece um bicho-papão, vocês reclamam bastante. Ah, é muito difícil, é uma matéria chata, difícil, complicada de aprender. Mas aqui vocês vão ver que não é nada disso que vocês estão pensando. É uma matéria bem simples, que requer, obviamente, um pouco de atenção, mas que é perfeitamente possível aprender de uma forma fácil e tranquila. E não errar nenhuma ou quase nenhuma questão nas suas provas. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, sou servidor público federal, já trabalhei em Big Four, fora do Brasil, e hoje estou com o meu projeto CFC Academy. CFC Academy é o maior curso de contabilidade voltado para concursos públicos, exame de suficiência, KNAI e prova do CNPC para peritos contadores. Caso você não me siga ainda no Instagram, segue lá, @CFCAcademyBR. Lá eu troco ideias com vocês, tiro dúvidas sobre contabilidade, tenho um contato muito mais próximo. E caso você tenha interesse, o CFC Academy possui uma área de membros. Sim, é uma área de membros completa, com milhares de questões, são mais de 10 mil questões, organizadas por contabilidade geral, contabilidade de custos, auditoria, perícia. Temos provas do KNAI SUSEP, KNAI Bacen, enfim, completa. Temos simulados também, você clica lá e gera o seu simulado na matéria que você quiser. Temos também os resumos em forma de mapa mental, todos bem organizados, bem didáticos, para você revisar as matérias antes de suas provas. É uma ferramenta fundamental para a sua aprovação, tanto em concursos públicos, quanto no KNAI, quanto no exame de suficiência. Se você tiver interesse, o link para você se cadastrar, o cadastro é grátis, ele vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se cadastra lá que você vai ter acesso a tudo isso. E lembrando que todo mês tem conteúdo novo. Assim, e as suas dúvidas eu respondo pessoalmente lá. Então não perde mais tempo, se cadastra que eu tenho certeza que essa ferramenta vai ser o diferencial na sua aprovação em todas as suas provas. E como o assunto de hoje é terminologia de custos, um nome meio difícil aí, mas que é bem simples de entender e é bastante cobrado em provas. Então, sem mais conversa, vamos para a nossa aula. Terminologia de custos. Quais são as terminologias de custos que vocês precisam levar para suas provas? São 6 terminologias de custos que são abordadas nas provas. A primeira é gasto, a segunda é desembolso, a terceira é investimento, a quarta é custo, a quinta, despesa e a sexta, perda. Mas o que é terminologia? Bom, antes de prosseguirmos, vamos ver o que significa terminologia. Terminologia é o conceito que cada palavra recebe em uma determinada disciplina. Por exemplo, investimento em contabilidade de custos pode ser diferente do que você já esteja acostumado a saber sobre investimento. Então, sabendo disso, vamos para a nossa primeira terminologia, que é gasto. Gasto significa a compra de um produto ou serviço que gera sacrifício financeiro para a entidade, um desembolso. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Exemplo de gastos são o pagamento do serviço de um contador, o peixe que foi comprado por um restaurante que vende sushi, ou uma impressora comprada por esse mesmo restaurante para imprimir notas fiscais. A segunda terminologia é o desembolso. Desembolso nada mais é que o pagamento resultante de uma aquisição de bem ou serviço, ou seja, de um gasto. Sempre que ocorre um gasto, deve haver um desembolso. O desembolso pode acontecer antes do gasto, como um adiantamento. O desembolso pode acontecer no momento do gasto, um pagamento à vista, ou de forma posterior, um pagamento a prazo. A terceira terminologia de custos é o investimento. Investimento é o gasto ativado, contabilizado como ativo, em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. O peixe comprado por um restaurante que vende sushi, ele é um investimento, porque ele foi ativado como estoque. A impressora para imprimir notas fiscais também é um investimento, porque ela foi ativada, foi contabilizada como ativo, num ativo imobilizado. Já o gasto com o contador não é investimento. Esse gasto é contabilizado diretamente na DRE como despesa. A nossa próxima terminologia é a de custo. Custo é o gasto que foi utilizado diretamente ou indiretamente na
produção de outros bens ou serviços. Vamos lá para o nosso restaurante que vende sushi. Peixe que foi comprado em nosso restaurante de sushi. Depois de ser ativado e quando ele é utilizado na produção, ele é considerado um custo. O salário do sushi man, ele também é considerado um custo, porque ele é utilizado na produção do bem, que é o sushi. A impressora que foi comprada para imprimir notas fiscais, ela não é um custo, porque ela não está sendo utilizada diretamente ou indiretamente na produção. O contador também não é um custo, porque ele também não é utilizado diretamente ou indiretamente na produção. Lembre-se, produção significa transformar um bem ou serviço em outro bem ou serviço. Então, a impressora e o contador não participam desse processo. Já o peixe e o sushi man, sim, eles participam. A próxima terminologia é a de despesa. Despesa é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente na obtenção de receitas. O nosso contador, ele não é um custo, porém, ele é necessário para que o restaurante funcione e possa auferir receitas. Então, ele é uma despesa. O papel comprado para que a garçonete faça os pedidos, anote os pedidos dos clientes. Esse papel não é utilizado diretamente na produção, mas é utilizado na obtenção de receitas. Sem o papel para tirar o pedido, não tem como o restaurante vender. O salário da garçonete, que está lá tirando o pedido, ela não trabalha diretamente na produção, transformando o peixe em sushi, mas trabalha na obtenção de receitas, pois sem a garçonete não tem como o cliente fazer o pedido. Então, o salário da garçonete é também uma despesa. A diferença primordial entre custo e despesa é que a despesa é utilizada na obtenção de receitas e já o custo na produção de bens ou serviços. A nossa última terminologia é a de perda. Perda na terminologia de custos é o consumo de bens ou serviços na produção de forma anormal e involuntária. Suponha que aquele peixe do nosso restaurante de sushi caiu no chão. Quando ele cai no chão, ele não serve mais para nada. Então, ele é jogado fora. Ou seja, ele não pode ser contabilizado como custo mais, porque ele foi utilizado de forma anormal e involuntária. O uso normal dele é virar sushi. Essa foi a parte teórica do assunto terminologia de custos. Pra gente não ficar só na teoria, só nessa conversinha, bora resolver aqui umas questões dentro da nossa área de membros lá do CFC Academy. Vamos lá, vamos mudar aqui a tela e acessar a nossa área de membros. Bom, como vocês já conhecem, essa aqui é a nossa área de membros, certo? Vamos aqui filtrar as questões. Assinale a opção que apresenta exemplos de custo de uma entidade. Compra de estoques para revenda e propaganda do estoque de uma loja. Salários dos vigilantes da fábrica e seguro do transporte do estoque para os clientes. Frete e seguro sobre o estoque adquirido e depreciação do caminhão que faz entregas de uma fábrica. Mão de obra do médico no atendimento ao paciente de um hospital e mão de obra do cozinheiro de um restaurante. Então vamos lá. A gente sabe que custo é tudo aquilo que é utilizado na produção e despesa é tudo aquilo que é utilizado para venda, para oferir receita. Vamos lá. A compra de estoque para revenda pode ser considerado custo? Pode. E a propaganda do estoque? É propaganda para vender? Não, ela não é custo. O salário dos vigilantes da fábrica. Esse salário ele é utilizado no processo produtivo? Não, ele não é. E o seguro do transporte do estoque para os clientes? Também não. A letra C. O frete e seguro sobre o estoque adquirido. Vamos lá, quando eu compro o estoque, até o estoque chegar até mim, aquele custo do frete faz parte sim do custo da mercadoria adquirida. Lembra lá do CPC de estoque, CPC 16? E todos os gastos, até a mercadoria ficar em condições de venda, ele faz parte do custo. E a depreciação do caminhão que faz entregas de uma fábrica. Bom, a depreciação do caminhão, ela faz parte do processo da venda, da despesa. E a mão de obra do médico no atendimento a um paciente no hospital, ele faz parte da produção do hospital, que o hospital tem que fazer o quê? Curar as pessoas. E o cozinheiro de um restaurante. Sim, o cozinheiro de um restaurante, ele prepara comida. Então, a mão de obra do cozinheiro, ela é quem transforma o macarrão em macarronada. Então, ele sim faz parte do custo também. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Vamos lá para a nossa próxima questão. Como são chamados os custos que podem ser identificados com facilidade como apropriáveis exclusivamente a um produto objeto de fabricação? Diretos, indiretos, fixos ou variáveis? Bom, essa aqui é a pergunta bem simples. A resposta é diretos. Caso você tenha tido dúvida, deixa no comentário aí por que você ficou na dúvida dessa questão. E como a última pergunta aqui da nossa aula, vamos responder a próxima questão.
Um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços é considerado na terminologia da matéria como custo, investimento, desembolso ou despesa. Vamos começar de baixo para cima. Despesa. Nós vimos na aula que a despesa ela é utilizada no processo de auferir receita, de realizar venda. E aqui nós estamos falando sobre a produção de outros bens ou serviços, então não é despesa. Desembolso. Bom, o desembolso nada mais é do que o pagamento de um gasto. O desembolso ele pode ser um custo ou uma despesa no futuro, mas para a resposta dessa questão não é o desembolso. O investimento. O investimento ele é um gasto que é ativado. E mais uma vez, o investimento ele pode se tornar um custo ou despesa no futuro, a depender do seu uso. Então, nesse caso aqui, como resposta, também não é investimento. Então, só sobra custo. Sim, o custo, o seu conceito padrão é de um bem ou serviço utilizado na produção de um outro bem ou de outro serviço. No exemplo da nossa aula foi o peixe e a mão de obra do sushi man. Eles são utilizados na produção de sushi. Então, tanto o peixe quanto o sushi man, eles são considerados como custos, porque eles estão empregados na produção de outro bem ou de outro serviço. Então, resposta correta, letra A. Pois é, pessoal, vocês viram aí com a nossa aula e as questões respondidas que terminologia de custos é um assunto bem simples, não tem muito o que a prova cobrar. Ela sempre cobra com relação à terminologia de custos, ela vai dar um item e vai perguntar se aquele item é custo, despesa, investimento, desembolso, é sempre assim. Não varia muito a forma da banca perguntar. Então é um assunto que vocês não podem errar e não podem perder questões na sua prova, certo? Então é isso, pessoal. Contabilidade de custos é bem simples. Essa foi a nossa primeira aula e vamos voltar aqui semana que vem com mais aulas. Nós vamos ver custeio por absorção, custeio variável, enfim, todo o edital de contabilidade de custos para os principais concursos, exame de suficiência, KNAI. Tudo bem? Então, me despeço aqui e como eu sempre digo ao final do vídeo, até a aprovação!